Capítulo 9. Enfrentando dias difíceis. Sob os olhares dos mestres da sinagoga, os jovens judeus eram instruídos dentro dos incontáveis regulamentos que, como os israelitas ortodoxos, era de se esperar que observassem. Mas essas coisas não interessavam a Jesus. Desde a infância, ele agia sem depender das leis rabínicas. Estudava constantemente as Escrituras e as palavras, assim diz o Senhor, estavam sempre em seus lábios. Ele via que as pessoas se afastavam da palavra de Deus e insistiam em ritos sem nenhum valor. Seus cultos, desprovidos de fé, não lhes traziam paz. Eles não conheciam a liberdade de espírito que vem de servir plenamente a Deus. Embora Jesus não pudesse aprovar a mistura de exigências humanas com instruções divinas, ele não atacava os ensinamentos ou práticas daqueles mestres altamente instruídos. Quando era criticado por seus hábitos simples, ele apresentava a palavra de Deus para justificar sua conduta. Jesus tentava agradar a todos com quem entrava em contato. Por ele ser tão gentil e discreto, os escribas e anciãos imaginaram que seria fácil influenciá-lo com seus ensinamentos. Mas ele lhes pedia que mostrassem a autorização das Escrituras. Ele escutava cada palavra procedente da boca de Deus, mas não podia obedecer às invenções humanas. Jesus parecia conhecer as Escrituras do começo ao fim e as apresentava com seu verdadeiro significado. Os rabinos afirmavam que era deles as responsabilidades de explicar as Escrituras. A Jesus competia apenas aceitar sua interpretação. Eles sabiam que não era possível encontrar nenhuma autorização para suas tradições nas Escrituras. Mesmo assim, se irritavam porque Jesus não obedecia às suas ordens. Não conseguindo convencê-lo, eles procuraram José e Maria e expuseram sua atitude insubmissa, a qual lhe custou repreensão e censura. Desde pequeno, Jesus começou a agir por si mesmo na formação de seu caráter. Nem mesmo o amor que sentia pelos pais podia desviá-lo de obedecer à palavra de Deus. A influência dos rabinos trouxe amargura para sua vida. Ele teve de aprender a difícil lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Seus irmãos, como eram chamados filhos de José, tomavam o partido dos rabinos. Eles davam mais valor à instrução humana do que à palavra de Deus e condenavam a estrita obediência de Jesus à lei de Deus, taxando-as de teimosia. No entanto, o conhecimento que ele demonstrou ao responder aos rabinos o surpreendeu, e eles não puderam fazer nada senão ver que era ele quem instruía os rabinos. Reconheceram então que a educação de Jesus era de um tipo superior à deles, sem perceber que ele tinha acesso à fonte do conhecimento sobre a qual eles eram ignorantes. Jesus respeitava a todos. Cristo encontrou a religião cercada pelas altas muralhas do exclusivismo, como se ela fosse um assunto sagrado demais para o dia a dia. Jesus derrubou essas muralhas. Em vez de se isolar em uma caverna de eremita a fim de mostrar seu caráter celestial, passou a trabalhar ardorosamente pela humanidade. Ensinou que a religião não deve se manifestar apenas em determinados tempos e lugares. Era uma repreensão aos fariseus por mostrar que sua devoção egocêntrica a seus interesses pessoais estava longe da verdadeira piedade. Isso os deixou com raiva e decididos a fazer com que ele se rejeitasse a seus regulamentos. Jesus tinha pouco dinheiro para dar, mas muitas vezes se privou de comer para dar alívio aos que eram mais necessitados que ele. Quando seus irmãos falavam de maneira áspera aos pobres e degradados, Jesus, por sua vez, lhes dirigia palavras de ânimo. Aos que estavam em necessidade, ele oferecia um copo com água e, sem fazer alarde, ele entregava sua própria comida. Tudo isso desagradava aos seus irmãos.
por serem mais velhos, achavam que Jesus devia obedecer às ordens deles. Acusavam-no de achar que era superior a eles e de se colocar acima dos mestres, sacerdotes e governadores. Com frequência, tentavam intimidá-lo, mas ele seguia em frente, fazendo das Escrituras o seu guia. Os problemas de Jesus com sua família. Os irmãos de Jesus tinham ciúmes dele e o demonstravam mediante incredulidade e desprezo. Eles não conseguiam entender sua conduta. Sua vida apresentava grandes contradições. Ele era o divino Filho de Deus, mas também era uma criança importante. Como Criador, a terra era sua propriedade, mas a pobreza marcava sua experiência de vida. Ele não buscava grandeza mundana e se contentava com as posições mais humildes. Tudo isso irritava seus irmãos. Eles não conseguiam explicar como ele podia manter paz constante em meio às provações e dificuldades. Jesus não era compreendido por seus irmãos porque não se assemelhava a eles. Ao olharem para os outros, se afastaram de Deus, deixando de ter seu poder na vida deles. As formas de religião que eles observavam não podiam transformar o caráter. Para eles, o exemplo de Jesus era motivo de contínua irritação. Ele odiava o pecado e não podia testemunhar um ato errado sem conseguir disfarçar a dor que aquilo lhe causava. Como a vida de Jesus condenava o pecado, as pessoas se opunham a ele. Elas faziam comentários irônicos sobre sua generosidade e integridade. Chamavam de covardia sua paciência e bondade. Da amargura que os seres humanos experimentam, não há nada que Cristo não tenha provado. Algumas pessoas faziam comentários cruéis sobre ele por causa do seu nascimento. Até em sua infância, ele teve de enfrentar olhares zombeteiros e cochichos maldosos. Se tivesse respondido com uma palavra ou um olhar impaciente, ou mesmo com um ato errado, ele teria fracassado em ser um exemplo perfeito. Se assim fizesse, teria fracassado em levar adiante o plano para nossa redenção. Se ele tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado, Satanás teria vencido e o mundo estaria perdido. Muitas vezes ele foi chamado de covarde por se recusar a participar com seus irmãos de algum ato proibido, mas sua resposta era: está escrito. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó, capítulo 28, verso 28. Algumas pessoas sentiam-se em paz com sua presença, mas muitos o evitavam por sentirem que sua vida, em qualquer mancha, era uma repreensão para eles. Os jovens gostavam de sua presença, mas ficavam impacientes com sua determinação de fazer as coisas de maneira correta. Para esses, Jesus era estrito e rígido. Sua resposta era: está escrito. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 111, versos 9 e 11. Muitas vezes lhe perguntaram: por que você é tão diferente de todos nós? Ao que ele respondia: está escrito. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Salmos 119, versos 2 e 3. Quando questionado sobre a razão de não participar da diversão dos jovens de Nazaré, ele dizia: está escrito, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Salmos 119, verso 16. Jesus não lutava por seus direitos. Ele não revidava quando as pessoas o tratavam com grosseria, mas suportava insultos com paciência. Repetidas vezes lhe perguntavam: por que você se submete a um tratamento tão odioso, até mesmo de seus irmãos? Ele respondia: está escrito, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração.
Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios capítulo 3, versos 1 a 4. Porque ele tinha que ser diferente. O modo de agir de Jesus era um mistério para seus pais. Ele parecia ser uma pessoa separada. Encontrava seus momentos de felicidade ao estar a sós com a natureza e com Deus. Muitas vezes, o nascer do dia o encontrava meditando, estudando as Escrituras ou orando em algum lugar retirado. Dessas horas tranquilas, ele voltava para casa a fim de retomar suas tarefas. Maria acreditava que o santo menino que ela dara à luz era o Messias, mas não ousava expressar sua fé. Durante a vida de Jesus, ela participou de seus sofrimentos. Com tristeza, testemunhava as provações que lhe sobrevinham durante a infância e a juventude. Quando se colocou ao lado do que sabia ser correto em sua conduta, ela mesma teve de enfrentar dificuldades. Considerava as relações familiares e o cuidado maternal dos filhos vitais para a formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam disso, e para conter sua ansiedade, tentava ajudá-la a corrigir os modos de Jesus de acordo com suas próprias normas. Com frequência, Maria argumentava severamente com Jesus, insistindo que ele se adequasse às normas dos rabinos. Mas nem mesmo ela podia convencê-lo a mudar sua maneira de pensar nas obras de Deus e de tentar aliviar o sofrimento. Quando os sacerdotes e mestres a procuraram para que os ajudasse a controlar Jesus, ela ficou bastante preocupada e só se tranquilizou quando ele demonstrou que as Escrituras apoiavam suas ações. Às vezes ela hesitava entre Jesus e seus irmãos, os quais não acreditavam que ele era o enviado de Deus, mas ela tinha muitas evidências de que ele possuía um caráter divino. Sua vida era como um fermento agindo no meio dos elementos da sociedade. Sem que tivesse qualquer mancha, ele andava entre os ignorantes, os grosseiros, os descorteses. Misturava-se com os cobradores de impostos, injustos, esbanjadores, samaritanos iníquos, soldados pagãos, camponeses rústicos e com a multidão em geral. Ele sempre tinha uma palavra de simpatia ao ver pessoas exaustas sendo forçadas a carregar fardos pesados. Para elas, repetia lições aprendidas da natureza sobre o amor e a bondade de Deus. Ele ensinava a todos a considerarem abençoados com preciosos talentos. Com seu exemplo, nos ensinou a valorizar cada momento de nosso tempo como se fosse um tesouro e a usá-lo para propósitos santificados. Não considerava ninguém indigno, mas tentava dar esperança às pessoas mais rudes e menos promissoras, lhes garantindo que poderiam desenvolver seu caráter de maneira a deixar claro para todos que eram filhos de Deus. Era frequente encontrar os que não tinham forças para se libertar da armadilha de Satanás. Para essas pessoas desanimadas, adoentadas, tentadas e decaídas, Jesus pronunciava palavras da mais terna compaixão. Outros que ele encontrava estavam em luta ferrenha com o inimigo das almas. Estes eram animados a prosseguir, pois os anjos de Deus estavam a seu lado e lhes daria a vitória. Os que recebiam sua ajuda ficavam convencidos de que ali estava alguém em quem podiam confiar plenamente. Jesus estava interessado em cada fase do sofrimento e trazia alívio para cada sofredor. Suas palavras bondosas eram como bálsamo suavizante. Ninguém podia dizer que ele havia realizado algum milagre, mas virtude, o poder curador do amor, saía dele. E assim, de maneira discreta, foi que ele trabalhou pelas pessoas desde a sua infância. Jesus atravessou sozinho sua infância, juventude e fase adulta. Nunca houve ninguém tão puro e fiel como ele. Ele sabia que, a menos que houvesse uma mudança decidida nos princípios e propósitos da raça humana, tudo estaria perdido. Com intensidade de propósito, ele cumpriu o plano traçado para a sua vida, que era o de ser a luz para toda a humanidade.